Saudade de vocês, está aqui no coração. Então, que saudade não, uma novidade. Tia Sheila conseguiu aí formatar o computador e agora tem essa novidade de eu estar aparecendo junto com os slides. Me empolguei bastante. Tava aqui bestinha, então. Me desculpe, viu, a empolgação nesse. Tô aí, entre e meio, né? Vamos se habituando. Uma hora eu vou olhar para um lado, outra hora eu vou olhar para o outro, eu vou olhar para o slide. Vocês vão acompanhando aí, tá? Vamos aprender, né? Hoje é um dia legal para a gente aprender. Sabe do que a gente vai aprender? A gente vai aprender separação de sílabas, tá? E é importante você assistir essa videoaula até o final, porque eu procurei em todos os lugares, pessoinhas lindas do meu coração. Procurei no YouTube, procurei em vários lugares, slides, vasculhei. Não encontrei nenhum slide ou vídeo que fosse apropriado ou que fosse completão para vocês entenderem como se dá a separação silábica, ok? Então, peço que vocês fiquem bem vidrados aí para vocês aprenderem de fato como é que a gente consegue fazer essa separação silábica, ok? Visto que essa é de grande importância para que você possa aprender não só a separar sílabas normal, convencionalmente, como também você pode aplicar as mesmas regras para separar uma sílaba quando você está escrevendo um texto e vai de uma linha para a outra, certo? Então vamos lá, vamos começar. A gente está falando de sílaba, mas você aí, você sabe o que é uma sílaba? Você já parou para pensar no que é uma sílaba? Então segue aí uma pergunta: o que é uma sílaba? Você já parou para pensar? A gente já estudou sobre fonemas, a gente sabe que fonemas são sons e que os sons eles são emitidos através de junção das letras, né? E que essas junções elas vão formando as palavras. E a sílaba é basicamente isso. O que é que ela é? Olha lá. Eu quero que você siga aqui essa borrachinha que está aqui visível para vocês, né? Olha lá. Vogal. Desculpa, deixa ser esse pontinho vermelhinho aqui, ó. É uma vogal ou grupo de fonemas que se pronunciam numa só emissão de voz e que só ou sós, né? Ou reunidos a outras formam as palavras. Quer dizer isso? Vai dizer, minha gente, que todas as vezes que eu tiver sons que eles são juntos, letras, quando elas se juntam, elas vão, com os sons dela, formar as sílabas. E as sílabas, elas vão formar as palavras, tá certo? Então, veja, o que a gente tem que entender? Que não existe sílaba sem vogal. A gente já estudou o sistema vocálico, que é A, E, I, O, U. Dentro desse sistema vocálico, surgem as semivogais, que são I e U. Também sabemos que I e U, eles podem ser vogais, caso eles tenham força, podendo ser acentuados ou quando eles estão pertinho do NH, não é isso? Ou quando eles têm força mesmo na pronúncia. Também o E e o O podem assumir postura de semivogal quando eles têm som de I e quando tem som de U, não é isso? Só relembrando, isso aí a gente já sabe, tá? Não há mais do que uma vogal em cada sílaba. Calma aí. Veja só. Não há mais do que uma vogal em cada sílaba. Aí a gente vai dar uma olhadinha direitinho nisso lá na frente, tá bom? Mas grava isso. Não pode haver mais de uma vogal em cada sílaba. Nós vamos sempre estar trabalhando, tá? Com o termo vogal e semivogal. Nunca pode haver mais de uma vogal em cada sílaba, tá bom? Outra coisa. É possível haver uma vogal e uma semivogal, tá? Ou pode ter duas semivogais juntas, quer dizer que pode ter o I e o
e U juntos, porque aí um vai assumir a postura de semivogal, tá? Mas não pode ter duas vogais, certo? E nós temos assim, que é assim que fica fácil da gente saber o número de sílabas corretos, né? Isso a cada palavra. Basta a gente contar quantas vogais tem e aí a gente vai ver, ter a dimensão aí dessas sílabas. Mas vamos deixar de enrolação, vamos ali para a parte melhor. Vamos lá, quem não gosta aí dessa delícia, ó, uma pipoquinha, na verdade, e aí um baldão de pipoca pra gente. O que a gente pode analisar nessa palavra? Vê, puxei duas setas nessa palavra aí, e acompanhe comigo. Pipoca, olha lá, ela tem 3 vogais, não é isso? E ela também vai ter 3 consoantes. O que a gente pode deduzir? Por regra, não se pode ter o quê? 2 vogais em cada sílaba. Não se pode o quê? Uma consoante ficar sozinha em uma única sílaba. Então, se eu tenho 3 consoantes, obrigatoriamente eu tenho que ter vogais para acompanhá-las. Por esse motivo, então, eu tenho 3 vogais, eu tenho 3 consoantes. Então, a minha separação silábica ficará dessa maneira. O P com esse I, o P com esse O e o C com esse A. E aí eu vou ter pipoca. Dessa forma, cada consoante tem uma vogal. Não é isso? Você diz, e aí é muito fácil, né? A gente sabe que aí é bem facílimo, essa pipoca aí é muito boa. Vamos dar uma olhadinha a mais? Vamos dar mais uma olhadinha? Tem outra palavra. Vamos dar uma olhadinha aqui na outra palavrinha, peneira. Vamos analisar? Olha só. O que a gente tem para analisar em peneira? Peneira está analisada da seguinte maneira, ó. Ela tem 3 consoantes e 4 vogais. Ou seja, alguma sílaba ficará com mais de uma vogal. Aí você diz para mim, mas peraí, Pro, a senhora acabou de dizer para mim que nenhuma sílaba pode ter o quê? 2 vogais. Ela só pode ter apenas uma vogal. Outra anotação sobre isso vai ser o quê? Olha lá, nesse caso, nós temos que lembrar do conceito de vogal e semivogal. Vamos lembrar então da separação? Veja só, nós vamos ter, deixa eu só pegar aqui para vocês observarem melhor. Olha, eu tenho aqui um P, certo? Ó, acompanha aí o grifo. Muito lindo, tá? Tá parecendo um... Tô acabando de estragar o slide. Mas olha, acompanha aí esse grifo. Esse P, eu quero que você observe o seguinte. Esse P, ele não pode constituir sílaba só. O que é que ele vai fazer? Ele vai puxar a primeira vogal, a que tá mais próxima dele, que é quem? Esse E, tá bom? Então, esse daqui, ó, ele já formou a sílaba, tá? Veja, esse E tá perto desse N também, de trocar a cor para a gente não confundir. Este E tá perto desse N também, só que acontece o seguinte, esse N, o som dele não combina com esse E. Por exemplo, P, O, P, NE. Veja que o N combina com esse daqui. A sílaba também tem isso, gente. A questão da sílaba, ela tem que combinar o som, certo? Então, a gente tem que entender também do fonema. Aí, o que acontece, ó? O Nzinho, ele vai pegar aqui, ó, esse E. Agora, veja. Antes de você observar, dizer, o I é o cara, vai ficar sozinho, presta atenção. Quando você fala, vou pegar ali uma penei, opa, olha como você fala, uma penei, nei, opa, nei. E o Rá? O Rá, deixa eu só pegar aqui outra cor, vou botar aqui um verdinho, ó, observa. O Rá, por si só, ele já tem um sonzinho dele, vocês já sabem,
certo? O R pega o A. Quando você fala peneira, entre o E e o I, você observa que o E é mais forte e o I é mais fraco. Então, um deles é vogal e o outro é semivogal. Nesse caso, a gente já sabe quem é, né? O I que é semivogal e o E que é vogal. Então, nós vamos ter aqui, olha lá a separação como fica, peneira. Quer dizer que nós vamos ter aqui nada mais, nada menos do que um ditongo. E aí, gente, é que entra a ideia. Toda vez que eu tenho uma vogal e uma semivogal numa mesma sílaba, eu vou ter um ditongo. Se eu tenho um ditongo, eu não posso separar. Ele tem que ficar assim na mesma sílaba. E como eu já tinha ensinado para vocês, na primeira sílaba eu tenho uma vogal, na segunda sílaba eu tenho também apenas uma vogal, porque essa daqui é o quê? Semivogal, e essa daqui é uma vogal. Nessa primeira regra eu coloquei aqui, ficará com mais de uma vogal, por quê? Porque o I e o U, eles fazem parte de todo o nosso sistema vocálico, também, entendeu? Se ele faz parte de todo o nosso sistema vocálico, é interessante a gente entender também que eles, normalmente, a gente está incluindo eles no A, E, I, O, todos os sistemas 5 vogais, mas dentro desse sistema, a gente destaca eles como as semivogais, tá bom? Vamos sair daqui e vamos em outra palavrinha, olha lá, Uruguai. O que a gente tem que saber do Uruguai? Vamos dar uma olhada? Tem uma consideração a ser feita aí, olha lá. Vamos ver. Aqui já é uma palavra que tem bem menos consoantes. Tem lá 2 consoantes e apenas 5 vogais. Não é verdade? Nesse caso aí, o que acontece? As sílabas receberão mais de uma vogal. Como eu falei para vocês, só tem uma vogal. Aí entra o conceito novamente de que vogal e semivogal, certo? Lembrando que quando eu falo mais de uma vogal, nesse caso é o sistema vocálico, tá certo? Mas vamos relembrar, toda vez que eu falar mais de uma vogal, estou falando de vogais e semivogais, tá bom? Então vamos entender? Olha lá, Uruguai, tá bom? Vê, quando eu falo do Uru, observe que esse R, ele pega o som com o Ru mesmo, né? Uru. Ele não pega junto com esse U, o som. Por quê? Porque eu não falo Uru, eu falo Uru. O Ru, eu pego o som aqui, ó, tá bom? E o Guai, observe. Guai, para eu falar, eu falo o U, o A e o I, que se junta com o G para fazer tudo isso. E aí, se você observar, você tem aqui uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Então, mais uma vez, observem direitinho, gente. Na primeira aqui, ó, você tem o que é vogal. Na segunda tem o que é vogal. Na terceira você tem o como semivogal. Vogal aqui é o A e o I como semivogal. Por que o U aqui é vogal, aqui ele é vogal e aqui ele é semivogal? Olha só, lembra que eu falei para vocês que o U ele pode ser vogal desde que ele esteja sozinho na sílaba ou que ele esteja com uma consoante e ele seja pronunciado com muita força? Então, nessas duas condições, o Uru eles estão sendo pronunciados com muita força e esse U tá sozinho na sílaba, tá bom? Mas lá na palavra guai, quando ele fala guai, das 3 vogais, a que sai mais forte é o A. Então, o A é a vogal central, é a vogal mais forte. As outras duas vão ser a semivogal, beleza? Vamos passar por aqui? Então, vamos ter aqui um tritongo. Deixa eu relembrar uma coisinha para vocês. Tritongo só vai existir se a letra U for pronunciada, né? Vamos lá, a gente tem também o QU e o GU.
que são dígrafos e se não forem pronunciados, eles não são tritônicos. Por exemplo, na palavra queijo, eu tenho aí a palavra Q-U-E-I, eu tenho Q-U-E-I, J-O. Aí eu tenho queijo, mas eu não pronuncio U, isso não é um tritongo, e sim um ditongo, não é isso? Então, vamos lá. Aqui, bom, resumindo até aqui, nós vamos ter, pode existir sílaba com vogal, mas nunca uma sílaba apenas com consoante, certo? Nunca vai poder existir, meu povo. Nunquinha. Uma consoante sozinha formando sílaba não pode. Sempre tem que ser consoante com vogal. Sempre. Agora, poderá existir uma sílaba sozinha com vogal. É o caso do Uruguai, como a gente viu ali anteriormente, a palavra Uruguai, não é isso? O estava só, certo? Os encontros vocálicos ditongo e tritongo não se separam nunca. Quando você achar um ditongo, um tritongo, deixa juntinho na sílaba, tá bom? Vamos dar uma olhada, vamos continuar, ainda tem mais, certo? Nós vamos ter aqui, olha a palavrinha saúde. Deixa eu ver se eu consigo me carregar pra cá. O Zé Gotinha, eu fiquei pra cá. Acho que eu não consigo me migrar pra cá. Deixa eu olhar. Consigo não. Mas não tem problema não. Olha lá. A palavra saúde, vamos analisá-la? Vê. Quando eu pronuncio saúde, saúde, você observa que esse U, ele não foi tão fraco, né? Mas dê certo, nessa palavra saúde, eu tenho aqui 2 consoantes e 3 vogais, beleza? Deixa eu me excluir daqui para vocês verem o Zé Gotinha aqui dançando. E agora sim, estão me escutando, né? E vendo o Zé Gotinha dançando aí. Então, vejam. Saúde tem 2 consoantes e 3 vogais. Quer dizer, então, que cada vogal vai ter que ter uma consoante ou um encontro vocálico. Nessa situação, quero que vocês prestem atenção aqui, olha só. Observamos que existem aqui 2 vogais bem fortes, que é o que? O A e o U. Todas as vezes que a letra U estiver com acento, ela é vogal, tá bom? Isso é o sinal que elas não podem, olha lá o não, certo? Elas não podem, gente, não podem de jeito nenhum, que elas não podem, certo? Ficar na mesma sílaba. Por esse motivo, elas precisam ser separadas. O S tem que ficar com A, porque não existe consoante só. O U fica sozinho na sílaba, porque não tem mais consoante, só tem 2. O D fica com o E. E o U, ele é forte o suficiente para ter, para ficar sozinho na sílaba. Então, quando eu separo essas 2 vogais, eu vou ter um encontro também que se chama hiato, ok? Certo? E eu voltei, certo? Vamos lá. E eu vou sumir de novo para vocês verem o carrossel. Olha lá. Vamos ver. Carrossel. O que é que você precisa entender dessa palavra? Olha lá. Observe que aqui a gente tem dígrafo nessa palavra, né? E dígrafo gêmeos. O que quer dizer um dígrafo gêmeos? Quer dizer que a gente não pode deixar eles juntos numa mesma palavra, certo? Eles não podem ficar juntos. O que a gente pode entender aqui? Que quando ele tem dígrafo gêmeos, o RR e o SS tem que ser separado. Então, eu tenho aí carrossel. Só isso que a gente precisa entender. Toda vez que esse dígrafo for gêmeos, a gente separa, certo? A gente precisa entender também, tem um outro dígrafo aqui, agora eu voltei, eu não preciso sair mais não, tá? Tem um outro dígrafo aqui, olha só, que é a chave.
Observe o que é que tem a chave. A chave, veja, temos aqui o dígrafo, que é o CH, certo? Bem retinho aí, muito reto. O dígrafo que é o CH, certo? Agora veja, esse dígrafo, ele é diferente do outro dígrafo. Por mais que ele não seja gêmeo, mas o som dele não pode ser separado, aliás, não pode ser separado quando é pronunciado. Por exemplo, se você separar o H sozinho não tem som, e se você separar o som do C, aí vai ficar cave, né? E não existe essa palavra dicionarizada. Então, o que é que tem aí? Vê, tem aqui, ó, outro dígrafo, mas dessa vez não podemos separar, porque os sons não são separados quando são pronunciados. Então, dessa vez, essas palavras ficam assim, chá, vê. Todos os dígrafos que eles são juntos e os sons não são separados, por exemplo, o LH, o NH, o CH, eles são um som só. É que nem você contar o fonema, quando você vai contar o fonema, aí você considera esse um som só, eles não podem separar, ok? Até aqui, olha só, eu tenho hiato se separa, que são o quê? O encontro de duas vogais. Por que se separa? Lembra, não pode ter duas vogais numa mesma sílaba. Pode ter o quê? Encontro de vogal e semivogal. Isso aí vai gerar um ditongo ou pode também gerar um tritongo. E aí, ditongo e tritongo não se separa. Hiato se separa, tá? Dígrafos gêmeos, RRSS, separa, não pode ficar junto. Dígrafos com um único som, como CH, como LH, eu posso separar, beleza? E aí eu tenho também uns outros casos, como por exemplo, o crescer, o nascer, que é o SC, o SC cedilha, eles também se separam, tá? Crescer, tá bom? Nascer, eles também podem ser separados. Ok, meus amores? Sílabas. Quanto ao número de sílabas, como é que eles podem ser classificados? Eles podem ser classificados nesse momento, olhem a tabela. Quando eu tenho uma sílaba como a palavra pão, eu posso chamá-la de monossílaba, porque eu não separo a palavra pão. Isso porque, por mais que eu tenha duas vogais, aí você diz, olhe, duas vogais, o A é vogal, O é vogal, não pode ter duas vogais na mesma sílaba. Porém, esse O, ele tá com som de U. E aí, lembra que eu falei no início da explicação que o O, quando ele tá com som de U, ele assume a postura de semivogal. Então, nesse caso aí, gerou um ditongo e aí ele não pode ser separado. Então, é o caso da palavra pão, pai, pá, vá, não é isso? Mãe. Isso é uma sílaba só, então é gerado monossílaba. De sílaba, duas sílabas. Eu tenho cipó, sofá, café, né? Trissílaba, três sílabas, ok? Aí eu vou ter árvore, vou ter ônibus. E tenho polissílaba, que são quatro, não é? Ou mais sílabas. E aí eu vou ter paralelepípedo, vou ter intransigente e vou ter várias outras palavras que são absurdamente enormes. Então, é sim uma questão da gente ver sons e aí também se atentar um pouquinho das regras, entender de semivogal e vogal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês, certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo no WhatsApp e é isso aí. Beijos, até mais.